Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de novembro, né? Nossa escola dominical. Não esqueçam que aqui em São Gonçalo temos segundo turno, tá? Então, fiquem atentos aí para os horários, tá bom? Não esqueçam que hoje, né, temos que estar lá prestando lá o nosso dever cívico, né, escolher aí o futuro prefeito da nossa cidade, principalmente, né, não esqueça de estar orando para que o Senhor esteja desde já abençoando aí o nosso próximo gestor aqui da nossa cidade. Tranquilo, irmãos. Então hoje estamos aqui com a nossa lição da escola dominical. A lição hoje será a lição número 6, tá bom? Essa lição, o nosso irmão, o presbítero Edson, tinha pedido para eu estar ministrando para vocês, e como eu tive um probleminha e não pude estar aqui com a lição, tivemos a lição 7, hoje nós estamos voltando para a lição 6, que fala sobre hedonismo, né? As lições do nosso trimestre têm sido muito interessantes, né? Não sei se vocês relembram, né, essas ideias, né, certas ideias e suas consequências. O homem é criativo, né, e cada vez mais ele busca ideias, busca opções. E o tema de hoje é super interessante. Eu não sei quantos já tiveram essa curiosidade de pesquisar sobre hedonismo. E geralmente quando a gente fala sobre hedonismo, você leva muito, vamos dizer assim, para um lado mais voltado do prazer carnal, mas não é só isso. Inclusive, a gente vai comentar aqui, apesar de não estar aqui na lição, sobre a criação, né, do hedonismo cristão pelo John Piper. Ele defende esse hedonismo cristão. Mas se a gente for começar a pensar, né, em hedonismo e vendo o que significa a palavra hedonismo, a palavra hedonismo vem do grego, né, hedoné, né, que significa prazer, vontade, deleite, né, é, cresceu, né, nasceu e cresceu na Grécia Antiga e preconizava a busca pela felicidade por meio do prazer individual, egoística, né? E com o tempo, né, o hedonismo foi sendo desenvolvido, né? Inicialmente seria na cidade de Cirene, no norte da África, como está aqui na nossa lição. Depois veio o Epicuro, né, aonde já teve uma vertente desse hedonismo. Depois veio o Betan, né, voltado mais para uma parte psicológica. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Mas eu queria inicialmente perguntar para você, o que te dá prazer? Né? Se a gente for analisar, né, quando a gente fala em prazer, não esse lado voltado especificamente para um lado, vamos dizer assim, sexual. Não é só isso. A gente tem inúmeras possibilidades de sentirmos prazer. Inclusive na lição, né, fala que teorias hedonistas de conduta são muito antigas e os prazeres a que se referem podem ser de diversas fontes. Corpo, fama, reputação, amizade, simpatia, conhecimento, arte, tudo isso está vinculado a esse sentimento de prazer, esse sentimento que te dá uma satisfação. A gente está no momento, né, hoje, por exemplo, é um momento de estarmos elegendo aí o próximo gestor da nossa cidade, e a gente já viu aí, dentro da nossa vida secular, exemplo de pessoas que, em tese, você fala assim, pô, mas aquela pessoa tem tudo, para que ela está se metendo com essa coisa de política? Na verdade, a gente muitas vezes pensa assim, para que está se metendo nisso? Será que essa pessoa não é feliz? Mas é justamente porque muitas das vezes essa coisa do poder, essa coisa de estar em destaque,
leva a pessoa a ter esse prazer, esse sentimento de satisfação. Então, quando se pensou, né, lá atrás, né, nessa ideia de hedonismo, né, se pensou justamente numa coisa que era inerente ao ser humano. A gente vai desenvolver aqui na nossa questão, né, principalmente quando a gente falar em felicidade, né, porque a gente liga muito essa ideia do prazer à felicidade, né? E a gente vai falar muito aqui na lição que Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para ser feliz, Ele criou o homem para ter prazer, né? Para ter prazer lá de degustar, né, todos os frutos que tinham lá no jardim do Éden, né? Ter prazer de desfrutar a natureza, né? Um jardim criado por Deus, né? Ter prazer com a sua mulher, com a sua esposa, tudo isso foi criado por Deus. Deus criou o prazer. Deus criou um homem para ser feliz. Claro que nós sabemos que a partir do momento em que o homem se desvirtua da vontade de Deus, tudo foi contaminado. Tudo foi contaminado. E a partir dali, né, sabedor da ciência do bem e do mal, começou a criar essas ideias. É isso que a gente tem estudado nas nossas lições. Bem, primeiramente a gente vê que o prazer é uma coisa antiga, né? É uma coisa que vem desde lá da criação do ser humano. E através desse desvio do caminho traçado por Deus, esse prazer ele foi tomando aí diversas vertentes, fazendo com que a cada dia se tente criar, né, inventar literalmente situações que nos levem a esse vazio, a essa busca que nós temos a todo dia da tal felicidade. E aí a gente vai falar aqui justamente essas possibilidades, que a felicidade ela é possível, a felicidade tem que estar ligada a uma raiz, e a felicidade vai ser um subproduto, né, de um relacionamento seu com Deus. Mas a gente vai desenvolver tanto na nossa revista, quanto também alguns apontamentos que eu coloquei aí, que está passando para você aí na tela, né? Mais aí um pouquinho do histórico do hedonismo, né? O hedonismo, né, veio lá de Aristipo de Cirene, né? Seria lá em 435 a.C. até 356 a.C. E aí diz lá que os hedonistas, a felicidade consistia na satisfação dos prazeres mais imediatos. Por isso essa ideia da coisa carnal, do corpo, né, do prazer do corpo, aquilo que a gente sente, né, os sentidos, né, visão, olfato, paladar, né, nós estamos num momento aí, né, de pandemia, né, e muitos amigos e irmãos que tiveram, né, pegaram a Covid-19, uma das característica da doença é justamente a falta do paladar e do olfato. E isso afeta, né, você que teve a doença e sentiu esse sintoma, você vê quanto é ruim você provar alguma coisa e não sentir aquele gosto, né? Um cheiro de um bom perfume, né? E eu, por exemplo, acabei não passando por essa experiência, né, quando eu acabei tendo a doença. Mas você vê que essa ideia do imediatismo, né, criado pelos hedonistas, foi justamente nessa ideia do corpo, né, o prazer imediato, né? A gente vai conversar dizendo que essa ideia de prazer futuro é muito efêmera. Então as pessoas não conseguem entender, pensar como nós cristãos, por exemplo, pensamos num prazer de uma vida eterna, junto com o nosso Senhor, Salvador, junto com o nosso Deus, num céu, né, onde
nós teremos aquela felicidade eterna. Eles não conseguem, não conseguem. Se a gente não tentar mostrar para eles que isso é possível, eles não vão conseguir entender, né? Outra coisa que, como eu falei aqui, houve essa evolução, né? E aí muitas pessoas confundem o hedonismo com o chamado epicurismo, né? Pois ambos remetem à ideia de prazer. O Epicuro, né, que foi um filósofo, um pensador, ele formou as suas ideias partindo do hedonismo, mas propondo o prazer que seja regido pela razão com uma certa moderação. A ideia dele é que você vai buscar o prazer, mas não somente esse prazer ali do imediato, né, de sentir na pele naquele primeiro momento. Não, ele busca uma razão. O Epicuro tem várias frases, tem uma frase muito interessante que daqui a pouco a gente vai passar, que continua, né, a ideia do epicurismo é justamente essa busca mais duradoura, uma boa conversação, adição de música, contemplação de arte, né, e também tem aqueles mais imediatos, né, a paixão, medo, cobiça. Essa seria aquela diferença entre o hedonismo e o epicurismo, né. Eu achei essa frase dele, uma das frases dele, e traduz muito para a nossa realidade, que a gente está colocando aqui como estudo de uma lição de escola bíblica dominical, né? Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Não parece a nossa busca atual, né? Quanto mais posse você tem, mais você quer. Quanto mais, vamos dizer assim, poder você quer poder, né? Quanto mais paixões você quer mais paixões. Então, essa ideia do Epicuro é justamente você buscar um prazer, né, o epicurismo, mas com moderação, dentro de uma razão, dentro de uma racionalidade, né? E se a gente trouxer para hoje em dia, hoje a ideia é você conseguir aquele prazer, a felicidade, e vai querendo mais, vai querendo mais, vai querendo mais. Tá? E aí continua, né? O ser humano, em todas as épocas, aplicou esse conceito que a gente está falando. O importante é ser feliz, não importa o preço que eu pague para ser feliz, o importante é que o prazer seja satisfeito. É isso que a gente... É engraçado que isso aqui é uma ideia, não é de agora, desse imediatismo que nós temos agora na nossa sociedade. Não, o materialismo não é de agora, isso já vem sendo desenvolvido desde a queda do homem, quando ele se desvirtuou do caminho, né? E aí a gente vai tendo aí várias variações, como está colocado aí, ó, inúmeras variações foram usadas pelo ser humano para a busca do prazer. Aí tem o erotismo, ética, lutas políticas, guerra religiosa. Tudo isso foi sendo desenvolvido nessa busca incessante pelo prazer, né? No mundo contemporâneo, né, essa correlação que nós fazemos, um dos prazeres mais evidentes, né, o materialismo é um dos prazeres mais evidentes em suas formas de consumismo e de fé. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa relação que a igreja hoje tem tido nessa visão de um materialismo, de um consumismo, né? Daqui a pouco a gente vai falar dessa vinculação, dessa busca do prazer, né? A igrejas aí, né, que pregam aquela teoria da prosperidade, que o crente tem que ser o melhor, que o crente tem que ser aquele que tem todos os bens, que o crente tem que Deus vai abençoar sempre. E se a gente analisar, né,
o texto base aí da nossa lição, que é o Salmo 1, né? E ele vai mostrar dentro do Salmo, né, através da metáfora que ele faz com uma árvore plantada, né, próximo aos ribeiros, né, que a árvore, o desenvolvimento, né, do fruto da árvore, esse desenvolvimento, né, ele ele tem uma sequência de estações, né? Nós sabemos, se você tem uma árvore próximo da sua casa, uma árvore no quintal da sua casa, você vê as estações. Claro que no nosso estado aqui, nossas estações não são tão regulares quanto em outros países, né? Aquela coisa da primavera, né? Verão, do outono, do inverno, não é aquela sequência, mas você vai notando. Eu, por exemplo, tenho uma árvore em frente à minha casa que eu vou notando, né? A época das folhas, a época ela fica seca, a época dos frutos. Uma árvore plantada junto aos ribeiros, ela vai ter essas estações, mas o interessante da árvore plantada junto ao ribeiro é que essa raiz, por estar muito próximo da água, faz com que ela tenha uma vida muito mais produtiva, né? Aquela ideia das folhas não secarem. Por quê? Se você não tiver, você que tem uma planta aí, quando vai chegando o verão, se você não estiver regando ali todo dia, ela seca, ela queima, né? E essa ideia a gente tem que trazer para a nossa vida. Né? A partir do momento que eu vou buscar a felicidade, é o que fala aqui, né? Feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a comparação. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ora, essa comparação aqui justamente vai dizer essa ideia da gente ter essa raiz na palavra do Senhor, né? Quando aqui fala que o prazer está na lei do Senhor, né, e na sua lei medita de dia e de noite, né, aí ele faz essa comparação. Você vê que nós temos que ter prazer de ler a palavra do Senhor, de estudar a palavra do Senhor, de estar meditando na palavra do Senhor. E aí nós teremos essa raiz nós que somos a árvore, né? Essa nossa raiz estará nessa fonte inesgotável, nessa fonte de vida. Vamos dar fruto no tempo certo? Vamos dar fruto no tempo certo. Vamos ter problema? Vamos, quando chegar o verãozão, vamos ter problema, não pode, né, não vai ter fruto naquela época, porque não é época de fruto, aqui falam, mas a nossa raiz estando lá fincada, próximo da fonte, né, dentro da fonte da vida, né, as nossas folhas não murcharão, né? Apesar dos nossos problemas, de tudo aquilo que acontecer, as nossas folhas não murcharão, porque estamos, né, com uma raiz na fonte certa. Seguindo aqui o que eu coloquei aqui, após a grande virada filosófica e religiosa no final do século XIX, no século XX, né, houve aí várias vertentes, né, de uma desumanização, né, da morte de Deus. O mundo se tornou mais apaixonado pelo que é material, e isso influenciou muitas igrejas, né? Isso influenciou muitas igrejas. O que a Bíblia diz em relação ao prazer? Se a gente analisar, a Bíblia fala, né, ela vem falando sobre você ter prazer, mas ela direciona, ela vai nos direcionar nessa busca. Tá? Primeiramente, é preciso dizer que o prazer não é pecaminoso. A gente liga muito, a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que prazer está ligado com a coisa carnal. Né?
Deus criou o homem para se deleitar nas coisas criadas, para experimentar as bênçãos que Ele nos dá. Está lá em Eclesiastes 2:26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, Deus ele não criou o prazer para não ser desfrutado. Agora, claro, que nós temos que saber, né, buscar esse prazer que Deus nos deu, Deus permitiu que nós tivéssemos. Né? Continuando aqui, Deus nos dá a verdadeira satisfação quando estamos nele. Aí, olha a direção dele dando aqui na nossa vida. Né? Posses materiais, família. A gente não vai dizer... essa ideia aqui é tirada em cima da vida de Jó. Né? Jó tinha bens, tinha muitos, riquíssimo, né? Tinha família maravilhosa. Passou por problema? Sim, passou por problema. E aí? Deus permite? Deus permitiu? Permitiu. A gente vê aí muitos lugares aí, muitas igrejas que pregam somente a prosperidade. Né? Uma pregação hoje falando, exortando, né? Cobrando responsabilidade, muitas das vezes não é bem vista. A pessoa, preciso escutar isso? Não quero. Né? Quando é interessante aqui na lição, né? Que aqui fala sobre a felicidade ser possível, né? Se a gente for trazer para a nossa vida secular, né? Por exemplo, um filme, agora estamos chegando aí próximo ao Natal, e tem um canal, né? Um canal que está passando 24 horas de filme de Natal. E é muito interessante, né? 24 horas de filme de Natal, serão 7 semanas até o Natal, passando todo dia filme só de Natal. E é muito interessante, eu estava comentando com Débora essa semana, a gente já viu esses filmes? É sempre o mesmo enredo, começa aquela coisa, né, legal, né, Natal, depois como tem a parte triste, tudo começa a dar errado, e o final sempre é feliz. Filme de Natal sem um final feliz, não vai ser filme de Natal. Né? E é mais ou menos isso que a gente pensa, né? Não, será que eu tenho que passar por esse sofrimento todo? Não posso, eu quero ser feliz. Né? E a gente tende a pensar que a nossa vida vai ser sempre aquela vida, aquele filminho, água com açúcar. Mas não. Né? São importantes, é o que aconteceu na vida de Jó. Né? Posses, família, ele estava na presença de Deus. Né? Tudo isso aí são presentes de Deus. Agora, eu tenho que reconhecer que eu tenho que cada vez mais louvar a Deus, adorar a Deus por essas dádivas que Ele nos dá. Está aí, ó, em todas as dádivas que o Senhor nos concede, sem exceção, existem alguns valores mais preciosos que os outros, e é precioso que entendamos e vivenciamos isso na realidade. Por quê? Será que tem acontecido isso com a gente? Deus vai acrescentando bens, Deus vai nos dando os posses materiais, família abençoada, né? E seu relacionamento com Ele, o que você tem escolhido, o que você tem tido como precioso, você está buscando prazer em quê dentro disso tudo que Ele está te dando? Será que você está buscando prazer na palavra dEle? Será que você está buscando prazer em exaltá-lo, em louvá-lo? Né? A gente vai ver que John Piper, né, nessa ideia de hedonismo cristão, ele desenvolve isso. A ideia é a busca do prazer que nós temos na alegria que Deus nos dá, é justamente buscar a cada vez mais louvá-lo, cada vez mais adorá-lo. É isso que Ele quer da gente. Né? Aí fala aí, o finalzinho, justamente, que essa teoria da prosperidade, né, quer que a gente só creia naquilo que a gente está vendo. Né? O dinheiro aumentando na conta,
muletas sendo jogadas fora, cadeiras de roda voando, laudos médicos modificados. Isso acontece? Acontece, eu creio em milagre, mas não é só isso. E aí a gente tem aí, ó, essa imagenzinha aí, vê se não é mais ou menos isso, né? Igreja evangélica, Jesus cura; igreja evangélica, Jesus prospera; igreja evangélica, Jesus salva. Salva, né? E temos aí, né, aquelas consequências. Mas o interessante, não sei se os irmãos estão reparando aí nessa desenho. Olha, não foi eu que fiz não, tá um nomezinho aí, Mário aí, mas não fui eu que fiz não, tá? Isso eu peguei da internet, agora que eu vi aqui, não fui eu, tá? Né? Mas olha que deu para notar a diferença aí porta mais larga, porta mais estreita, não é coincidência. Tá? E, infelizmente, né, a gente tem, essa visão tem sido desenvolvida pela igreja. Seguindo essa vertente, né, que a gente está vendo aí crescendo dentro aí da evolução aí humana, da sociedade, dessa busca desenfreada pelo prazer, né, essa busca desenfreada pela felicidade, pelos bens materiais, que é muito vinculada à felicidade. Beleza? É muito interessante aquilo que eu estou falando. Deus não condena a gente, né, ter bens. Né? A Bíblia não condena você a ter bens. Né? Se a gente levar em conta, como o exemplo que eu dei da vida de Jó, foi justamente, né, ele tinha bens, perdeu tudo, mesmo ainda assim continuou, né, servindo a Deus, adorando a Deus, com todas as dificuldades que ele passava, até o momento em que ele reconheceu a grandeza de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus. Então, Deus não condena você ter bens. Não vai condenar, eu não estou falando isso aqui. Mas o problema é justamente em você priorizar aquilo, né, que Deus quer que você priorize. Tá? O Senhor Jesus ensinou que se alguém descobrir um tesouro no campo, deve vender tudo o que tem para adquiri-lo. E também afirmou que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. De fato é isso. Há valores muito mais preciosos que outros e devem ser cultivados. Por isso Jesus instruiu: fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu. É muito interessante, tem uma passagem lá em Tiago, né, e que fala justamente sobre a origem das contendas, né, vamos dizer assim, aonde começa toda aquela confusão. É muito interessante que a gente entenda que Deus quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele. Deus quer que a gente o busque, que a gente o busque até realmente nas soluções para os nossos problemas. Jesus falou que nós teríamos aflições. Ele quer, né? Mas a prioridade que nós devemos ter é justamente essa que está aí, ó, o prazer final de todo homem deverá ser glorificar a Deus e experimentá-lo para sempre. Essa deve ser a nossa visão, né? Nós recebemos bênçãos, né? Temos aí posses, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas Deus tem abençoado. Eu tenho visto isso nessa pandemia. Semana passada nós tivemos aqui a pregação da missionária Lenca, e logo assim, no início da pregação, quando ela começou a falar da preocupação dela, né, com as crianças lá de Itaoca, aquilo bateu no meu coração, que eu fiquei pensando, gente, pô,
por esse lado a gente não tinha pensado. E olha que a gente tem visto aqui, a igreja tem ajudado, tem trabalhado aqui com o projeto Amar e Servir, com a turma da ação social. E, e isso, a gente vê que muitas vezes a gente fica preocupado, por que eu tenho mais, por que o irmãozinho tem menos, né? Só que tudo isso está vinculado a essa, a você adorar ao Senhor, independente daquilo que você tem. Tá? Se todas as bênçãos são provenientes do Senhor, e se a nossa suficiência é inteiramente nele, ele deve ser o alvo final do nosso louvor, da nossa adoração. Alguns têm mais dificuldades, outros têm menos dificuldades, mas tudo, né, a ideia final é o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender a felicidade que Ele quer para cada um de nós. Né? O culto verdadeiro é aquele prestado a Deus e somente a Ele, com a demonstração de nossa dependência total dEle. Nada levaremos deste mundo e por isso devemos subsistir no Senhor. A nossa busca não é por uma felicidade futura, uma felicidade eterna. Né? E é interessante porque, conforme eu estava falando aqui, se a gente analisar o que Jesus falou, né, que a gente teria aflições, né, mas que a gente tivesse paciência, bom ânimo, não desanimasse, que ele venceu o mundo, né, a nossa ideia, né, é justamente desse prazer que vai vir em futuro, diferente do que o pessoal pensa desse prazer imediato. Não adianta eu ter esse prazer agora imediato e ter uma vida eterna, né, longe de Deus, com sofrimento. Seguindo, coloquei aí a resposta, né, número 1 aí ao Catecismo Maior de Westminster, né, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Né? A gente está junto com Deus, ter essa alegria eterna de estar sempre com Ele. Né? E aí vem complementando, né? Nossa vida não deve ser inteiramente de culto. Nossa vida deve ser inteiramente de culto. Não somente quando as coisas estão bem, mas sempre, mesmo nos momentos difíceis, desastres. Né? Essas semanas que a gente passou, né, lá em casa, né, em isolamento, né, eu testei positivo, não tive os sintomas, mas quando deu positivo, você fica deu aquela coisa do, peraí, eu posso desenvolver, né, eu posso ficar sem ar. E a gente viu isso com alguns amigos, alguns irmãos, né, eu posso morrer. Né, e a gente tem visto, né, no nosso dia a dia, essa possibilidade. Mas aí, ao mesmo tempo, deu uma tranquilidade, deu uma paz que eu falei, Deus está no controle, eu tenho que louvá-lo. E depois louvá-lo mais ainda com tudo que aconteceu. Nesse momento, eu não ter passado pelos sintomas. E isso é no nosso dia a dia, é difícil. A gente vê, por exemplo, na vida de Jó, perder todos os bens, perder todos os seus filhos, sentir na pele, na carne, feridas, chagas. E mesmo assim ele sabia, né, que deveria adorar a Deus. Tá? Não devemos cultuar a Deus apenas na teoria, como legalista, mas de fato, de verdade, como um verdadeiro crente. Precisamos aprender a cultuar Deus sempre. Diante do mais profundo da adversidade, as incertezas do futuro, o cenário tenebroso que se apresenta às vezes, lembramos que o culto a Deus precede todas as demais circunstâncias. Um exemplo que nós tivemos semana passada, né, com a Lenca. Né, ela não falou aqui, né, mas, por exemplo, eles têm, né, a Lenca e o Jefferson, eles têm um carrinho velho, eles têm um golzinho velho, e
esse golzinho já cansado, né? O motor teve que fazer uma retífica, cheio de problema. E é o carro que eles usam para pegar doações, é o carro que eles usam para fazer a locomoção lá para dentro, porque lá dentro, conforme viu, semana passada a gente ficou aqui do lado de fora, aqui, 5 Ubers negaram, né, a corrida, e esse carro entrou numa fase, vamos dizer assim, de problemas. E aí, resultado, o valor do conserto, R$ 1.000, né? R$ 1.000, e a gente falou, e agora, como é que a gente vai fazer, pá, essa coisa. Coloquei lá no nosso grupo do Conselho Missionário, gente, ó, pô, ela em nenhum momento aqui, não sei se vocês estão lembrados da pregação, em algum momento você viu ela falando de uma dificuldade, de uma tristeza? Não. Ela só falava no controle de Deus, nas bênçãos de Deus. Ela glorificava a Deus por tudo aquilo que ela fez, as estratégias, né? Tudo aquilo que foi montado por ele, biblioteca. Eu tenho inúmeras fotos, a gente vem acompanhando. E ela não falou, estava vivendo esse problema, não tinha como chegar em casa, não tinha como fazer as coisas. Coloquei no grupo, falei, gente, vamos pensar aqui em ajudar no nosso conselho missionário. E em menos de 30 minutos conseguimos o valor para ajudar a nossa irmã e seu esposo no conserto lá do seu carro. E aí foi engraçado que a gente mandou para ela o áudio, falou, Lenca, ó, já temos aí o valor para você, pode mandar consertar o carro. Ela mandou um áudio assim, não acredito, não acredito. Aí a gente brincou, o que ela tinha falado, o quê? Que estava incentivando as crianças, né, lá, quando ela falou, não tem cadeira para sentar, vamos orar. Aí a cadeira apareceu para sentar. Não tem isso, vamos orar. Aí eu ainda brinquei com Débora, falei, fala para ela, você não orou a Deus para ele resolver o problema? Né? Você não glorificou a Deus por tudo que estava acontecendo? Então, Deus resolve, Deus é a solução. Já a gente caminhando aí para o final da nossa lição, eu quis colocar essa ideia do hedonismo moderno aqui, né? Hoje a gente está tendo uma mistura, né? Estão surgindo aí, conforme a gente está estudando aqui, né? Várias ideias, né? Pragmatismo, iluminismo, e você tem outras coisas, o consumismo, o materialismo, o niilismo, querendo preencher esse vazio existencial, e o hedonismo, né, vindo, vamos dizer assim, com mais força, né, mais modificado. Né? Você vê que o Epicuro, ele tinha uma ideia de você, pelo menos, buscar uma utilidade, uma razão. Né? O Bentham ia para um lado psicológico. Né? Mas a gente está voltando naquela coisa do individualismo, do eu. Né? O hedonista moderno possui o poder muito especial de evocar estímulo na ausência de qualquer sensação exteriormente gerada. Né? Esse controle se dá através do poder da imaginação, proporciona ampliação das experiências agradáveis, possibilidades infinitamente maiores do que era disponível sob o hedonismo realista e tradicional. Então, hoje, né, com a própria evolução que nós temos tecnológica, né, social, cultural, por exemplo, a coisa da internet, né, da rede social, né, você tem que mostrar para as pessoas que você é o melhor, que você tem uma casa melhor, que você tem um carro melhor. E é sempre nessa ideia do eu, do individualismo, desse materialismo, desse consumismo desenfreado. Né? E a gente quer colocar também essa ideia o que esse hedonismo moderno influenciou dentro da religiosidade brasileira. Né? Se a gente trouxer para a nossa realidade, para o Brasil é repleto, né? O hedonismo, ele tem uma influência diretamente dentro da nossa cultura, música, festas folclóricas, carnaval, o futebol,
tudo a ideia, as praias, né, tudo a ideia, o meio ambiente, né, brasileiro é propenso a isso, a ideia do prazer, né? E, e cada vez mais a gente está direcionado, né, como está colocado aí, a população busca para si própria, egoisticamente, essa é a ideia desse hedonismo moderno, o prazer e a felicidade. O princípio e o fim de uma vida feliz a qualquer preço, ainda que isso cause dor e sofrimento a outras pessoas. Deu para lembrar de alguma coisa assim, né, dentro aí, por exemplo, de um serviço? O que você não faz para ser promovido? Né? Você só pensa em você. Primeiro eu. Eu não quero nem saber daquele meu colega lá. Né? Cada um almeja o hedonismo clássico, o prazer sirenaico de Teodoro, isto é, um prazer como um bem em si mesmo. A gente voltou lá naquela raiz, só que hoje muito mais aperfeiçoado, com muito mais instrumento para esse lado individualista, egoísta, né? Tal prazer assim tão buscado, desejado, evoluiu para o egoísmo do prazer momentâneo, podendo se revestir de vários aspectos, aquilo que nós já falamos aqui, né? É o sexual, gastronômico, consumista, é o eu mereço. Você tem ouvido alguém falar isso? Não, eu mereço. Eu mereço essa viagem, eu mereço esse vestido, eu mereço esse carro, né? Provindo do desfrute de bens materiais, de bebida, de drogas, acrescente-se ainda o prazer corruptivo, intelectual, estético, cultural, artístico, ético, moral e religioso também. A gente tem tido aí vários confrontos, né? Você vê aí, a nossa cultura, os costumes, a música estão carregados de hedonismo, né? Você tem aí, é muito interessante nessa colocação, dificilmente você vai ver em outros países aí, né, o que nós temos aqui de feriados, dias santos, né? Tudo buscando prazer, né? Falou em feriadão, falou em Brasil, né? E aí está lá o futebol, carnaval, tudo aquilo que eu já tinha falado aqui anteriormente, né? E aí a gente fala, né, dessa ideia do hedonismo religioso. O que isso influencia, não no hedonismo cristão, como o John Piper tem desenvolvido, mas sim do hedonismo religioso, né? Você tem esses confrontos, dar suporte para uma busca prosperidade, um prazer eterno, né? A marcha para Jesus se contrapõe à passeata LGBT, a música gospel ganha espaço nos palcos nacionais, na grande mídia, e cria esse confronto por esse hedonismo religioso, não o hedonismo cristão, como o John Piper tem desenvolvido. Aqui é uma comparação, né, que a gente faz, né, principalmente essa parte da atualidade. Está lá, embora a teoria do hedonismo tenha surgido na Grécia, essa corrente filosófica está sendo muito discutida na atualidade, né? A pós-modernidade, né, que é esse período que a gente está vivendo, né, e aí intensificado aquilo que eu estava falando, né, dessa era da informática, da comunicação instantânea, né, tem criado aí um ser humano confuso, ao mesmo tempo eclético, né? Entretanto, esse indivíduo pós-moderno busca sem limites o prazer individual de imediato. É aquilo que a gente passou aqui como essa ideia de buscar a felicidade dentro somente para seu prazer, nunca pensando nos outros. E aí, a parte que eu falei, né, do hedonismo cristão, de John Piper, é interessante, né, porque quando eu li, eu estava vendo esse desenvolvimento dele, eu fiquei pensando assim, gente, será que é isso mesmo? E depois eu comecei a entender, né, o que ele quis desenvolver. O que nós, como os cristãos, nós esperamos? Não é uma vida eterna? Não é um ser feliz para sempre? A nossa lição fala sobre isso, né? Inclusive, ele até cita, né, o C.S. Lewis,
Lewis, né, que na nossa lição fala lá, se pensarmos em felicidade para sempre, é porque ela deve existir. Ele desenvolve, né, da seguinte maneira, né, não conseguimos pensar no que nós conhecemos. É como se tivesse dentro daquela herança genética, né, essa ideia de felicidade eterna. Quer ver um exemplo? Quando Deus criou lá Adão e Eva, né, paraíso, qual era a ideia? Não era uma felicidade eterna, ser feliz? Eles eram felizes. Eles eram felizes. Então, o que o C.S. Lewis entendeu foi isso. Pô, se existe, se a gente já conheceu essa ideia de felicidade para sempre, é porque ela existe. E o que a gente busca? Né? Qual é a sua ideia? Né? Não é daqui a algum tempo estarmos juntos, né? Algum tempo que eu falo, no momento que Ele quiser, estarmos juntos com o Senhor eternamente, desfrutando lá da sua bondade, desfrutando lá estarmos com Ele em adoração a Ele, estarmos ali efetivamente vendo a glória dEle. Não é isso? É o que está. Deus é glorificado, a ideia, né, desse hedonismo cristão é de você glorificar cada vez mais a Deus pela sua satisfação. Né? Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Aí é que está o problema. Como que você se satisfaz em Deus? Só porque Ele te dá as coisas? Só porque Ele te dá bens? Será que eu estou buscando? Aí, como eu tinha falado anteriormente, é o que está lá em Tiago 4. Né? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Né? Antes até pergunta, de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes vossos prazeres. Né? E é justamente isso. Se eu se Deus não me dá aquilo que eu quero, eu não vou glorificá-lo, eu não vou adorá-lo, eu não vou exaltá-lo, né? Eu não consigo ter a satisfação. Se eu não tenho essa satisfação, eu não vou conseguir nunca a felicidade, não vou conseguir nunca estar junto com Ele. Né? Esse é o resumo mais breve do que o John Piper quis dizer com o hedonismo cristão. Se isso é verdade, então não há conflito entre a sua maior alegria e a maior glorificação. Olha, quanto mais eu tiver a felicidade, quanto mais eu tiver essa felicidade ali na raiz, né, da palavra de Deus, na raiz da adoração a Deus, mais eu vou estar glorificando a Deus. Não é isso? Vê se quando as pessoas olham para vocês e falam assim, pô, ela tem uma felicidade diferente. Né? Ela serve a um Deus verdadeiro. Você vê que, apesar de estar tudo ruim ali, ela está feliz, ela está com paz. E isso faz o quê? Faz que Deus seja glorificado. Por quê? Por que acontece isso? Porque ela tem a Deus, ela glorifica a Deus. Né? Então, muito interessante, né, a gente entender, aí eu passei a entender essa ideia que o John Piper quis desenvolver, é que quanto mais a gente glorifica a Deus, né, por tudo que Ele faz pela gente, mais nós chegamos perto dEle, mais nós chegamos perto da felicidade. Seguindo aqui, Deus é o único ser, né, em que essa exaltação, essa autoexaltação é um ato mais amoroso. O fato dele estar fazendo o que ele está fazendo pela gente, exalta a ele, né? E há muito tempo, é muito interessante isso. Eu tenho visto, às vezes, o pastor Felipe falar isso aqui, né? Que quanto mais, né, Deus, né,
faz pela gente alguma coisa, ele se exalta e nós devemos o exaltá-lo. Né? É o que coloca aí, Deus é o único ser para quem a autoexaltação é o ato mais amoroso, porque Ele está exaltando para nós o que exclusivamente pode nos satisfazer de modo pleno e eterno. E aí é interessante, ó, o contraponto, porque se nós exaltamos a nós mesmos, não estamos amando, porque distraímos a pessoa do único que pode torná-las felizes para sempre, que é Deus. Que Deu para perceber essa ideia? Né? Quando você exalta a Deus, você coloca tudo, Deus é que fez, Deus é que fez. Tem muita gente até que critica, não, Deus não fez nada, não. Se eu não corro atrás, não ia conseguir. A partir do momento que você faz isso, né, você, é o que o John Piper coloca, você distrai as pessoas do único que pode realmente, né, torná-las felizes. Porque não é você que tem que ser exaltado, mas sim Deus é que tem que ser exaltado em tudo. Está lá, porém, quando Deus se exalta, Ele chama a atenção para o único, para Ele, né? Que pode nos fazer felizes para sempre. E aí, não é a ideia que a gente quer do feliz para quem? Para aquele finalzinho, né? Aquele final feliz daquele filme, né? Felizes para sempre. Né, para ser feliz para sempre só nele mesmo. Deus não é egocêntrico, é um Deus infinitamente glorioso e plenamente satisfatório, oferecendo-nos alegria eterna e suprema dele mesmo. Essa é a solução para o nosso problema. Né? A glorificação em Deus, a busca em Deus para encontrar a felicidade eterna. Amém? Bem, gente, essa aí é o que a gente preparou aqui como estudo. A gente procurou desenvolver um pouco além da nossa lição e espero que vocês continuem, né? Procurem estudar um pouco mais essa matéria, muito interessante. Tem esse artigo aí do John Piper, procure dar uma lida, Hedonismo Cristão, muito interessante, se aprofunde mais nesse estudo, juntamente com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então para nós encerrarmos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra, que possamos, Senhor, crescer cada vez mais em Ti, crescer cada vez mais na Tua palavra, buscarmos mais e mais a Tua palavra, que estejamos diminuindo o nosso tempo ocioso em redes sociais, em internet, e estejamos buscando mais e mais a Tua palavra, Senhor, para cada vez mais crescermos diante de Ti, e cada vez mais estarmos glorificando o Teu santo nome, exaltando o Teu santo nome, cada vez mais possamos estar louvando por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, que possamos entender que somente em Ti alcançaremos a verdadeira felicidade, que somente em Ti, firmado na raiz da Tua palavra, que nós seremos bem-aventurados, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos. Amém. Até a próxima, irmãos.